Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o evangelista Everton falando, inaugurando um novo quadro aqui no canal da igreja, que é o Pergunte ao Tom. Esse é o Pergunte ao Tom número 1, né? O que é esse quadro, né? Esse quadro é para aquelas pessoas que nos acompanham ali na nossa live, né, semanal, na Escola Bíblica Dominical, ou se você acompanha os outros conteúdos desse canal e tem alguma dúvida em específico, pode mandar para a gente através dessa hashtag Pergunte ao Tom e eu vou estar aqui fazendo o possível para responder a todos os que enviarem em vídeos semanais, vídeos curtos, tá bom? Pode mandar também pelo WhatsApp se você não quiser se identificar, né, que você que fez essa pergunta, pode ser de modo anônimo também, beleza? Hoje eu quero então dar a resposta para uma colega nossa que enviou a seguinte pergunta. Vou colocar aqui, mandou pelo WhatsApp, a nossa amiga Eliane lá de Colatina, né, mandou essa pergunta. Everton, qual é a trombeta de 1 Coríntios 15:51, já que ela não tem relação com a 7ª trombeta do Apocalipse? Mandou um abraço para a Raquel e para o Guilherme, um abraço para você também, Eliane, Deus abençoe e obrigado pela pergunta. Bem, a gente foi lá no texto, então, 1 Coríntios 15:51 e 52, vai dizer assim, ó: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Então é nesse versículo que ela está se referindo, né? Dizendo aqui que ante a última trombeta. Se a gente olhar para a Bíblia, tem várias outras trombetas ilustres, né? E respondendo aqui já a pergunta que ela fez, assim, de um modo mais rápido de responder, está dizendo referente à última trombeta e não tem relação com a última trombeta que está escrita na Bíblia, né? Que é essa lá de Apocalipse. Por quê? Porque aqui a gente pode pensar, é a última antes da grande tribulação, que é quando lá as 7 trombetas lá em Apocalipse acontece, já é na grande tribulação. Então aqui é como se a gente pensasse assim, poxa, é a última chamada para quem quer participar das bodas do Cordeiro no céu. Então é nesse sentido que está dizendo última trombeta aqui. Mas se a gente olhar para a Bíblia, né, teve outras trombetas ilustres. O Salmo 47, versículo 5, revela que Cristo subiu aos céus ao som de trombetas. Né? No Antigo Testamento as trombetas eram sons de convocação, então faz sentido aqui também, né, para festas solenes, lá no Antigo Testamento. Então aqui nós temos implícita a ideia de um chamamento, de um alerta. É por isso que está dizendo que aqui é a última trombeta, a ideia de alerta. Eu queria que você olhasse comigo aqui um outro texto, está lá em João 5:25, que também fala desse mesmo episódio, né, do mesmo evento. Ó. Vamos ler. Em verdade, verdade vos digo, são palavras de Jesus, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Lá no 28 vai dizer, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Está falando do mesmo evento lá que Paulo falou em Corinto, só que agora está chamando de voz. Então veja, na verdade nós estamos querendo dizer um chamamento, por isso que aqui está chamando de voz nas palavras de Jesus, né? Então tem esse sentido. Eu fui buscar o vocábulo original, que é aqui nesse texto de João, que é fone lá, e aqui está dizendo, ó, é um som, tom de algo inanimado com instrumentos musicais. Em outro sentido pode ser voz, né, do som de palavras expressas. Então tem esse sentido aí de um som de que alguém está chamando. Trombeta, na verdade, é isso. Então, por isso que não tem exatamente a ver lá com ser a última ou ser igual à última lá de Apocalipse. Beleza? Ela mandou uma segunda pergunta, que é o seguinte, para entender melhor, se esta é a última trombeta, quais foram as anteriores? Então, já está respondido, né? Já falei de trombetas ilustres anteriores e expliquei que não tem relação aí com as trombetas de Apocalipse sendo última ou primeira, né? É a última desse tempo, antes da grande tribulação. Aí vem outra pergunta, a vinda de Jesus será em 2 fases? Qual o texto bíblico que fala para eu entender? Sim, será em 2 fases, a primeira fase é essa aí, nesse evento dessa trombeta, que os mortos vão ressuscitar e os que estiverem vivos e forem salvos vão ser transformados, como Paulo explicou. E o texto bíblico está lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos,
para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, tá vendo? Alarido e voz, né? Com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, alarido, voz, trombeta. Então é um evento de chamamento, de alerta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a primeira fase. Agora vamos ver a segunda fase, que é aquela que todo olho verá. Então na primeira fase apenas os salvos verão, tanto os salvos que já estão mortos no sepulcro, quanto os salvos que estarão vivos. Essa é a primeira fase. A segunda fase é aquela que todo olho verá. Nas palavras de Jesus, lá em Mateus 24, 30 e 31, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui está sendo revelado de um modo que todo mundo vai ver. E ele enviará os seus anjos com rijo e clamor de trombeta de novo, né? É um alerta. Os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. E para a gente terminar, a última referência, Apocalipse 1:7, também exemplificando a segunda fase. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Essa é a segunda fase. Até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Então aí os textos. Esse foi o primeiro Pergunte ao Tom, espero que você tenha gostado. Pode comentar aqui, né, com a hashtag Pergunte ao Tom, e eu vou buscar responder todos os seus questionamentos. Se eu não souber responder, eu vou buscar ajuda com os outros consultores e pastores da nossa igreja. Amém? Deus te abençoe.